Rádio Nacional agora destacando o lançamento do Newton Canito, que está na linha com a gente falando direto de São Paulo. Ele que lançou pela editora N Versos, Deus é Humor. Bem-vindo à Rádio Nacional de Brasília, Newton, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Cara, tem algum lançamento previsto aqui para Brasília? Você já fez alguma viagem para cá pelo livro ou não? Ainda não? Ainda não, estamos esperando uma livraria convidar, que eu adoro Brasília e adorar lançar isso. Bom, mas você já começou a divulgar o livro em outros estados, São Paulo principalmente, né? Sim, sem dúvida. E também uma ação de internet, nós estamos trabalhando bastante por aí também. Também na Flip, nós vamos lançar em vários lugares agora. É, porque você tem um site também, né? newtoncanito.com. Isso, lá tem material sobre esse livro e tem também sobre os outros anteriores. Isso é meu trabalho como roteirista, tem bastante coisa lá para quem tiver interesse em conhecer mais. Bom, vamos então entrar no livro, né? Entrar no assunto do livro, Deus é Humor. Não é seu primeiro livro, né, Newton? Eu estava dando uma olhada no seu site e descobri que tem uns assuntos que você é meio tarado, né, cara? Como o bullying, né? O bullying e suas ramificações, né? Eu fiz um livro que é uma defesa do bullying, chama Manual do Bullying. É um livro a favor da universalização do bullying. Por quê? Não, porque se você pegar historicamente, né, quem é violento, você pode reparar um rapaz que fez crime e tal, não é quem sofreu bullying, porque quem sofreu, todo mundo sofre bullying em algum momento. Uhum. Quem é violento é quem não praticou bullying. Então, por não ter praticado, ele fica rancoroso, vai acumulando ódio e acaba estourando em violência. Então, ao invés de combater algo que existe, que não tem como se combater, nem como se exterminar, que é o bullying, é melhor a gente universalizar. Ensinar todas as pessoas a praticarem bullying, porque aí você responde bullying com bullying e vira uma brincadeira e fica tudo dissolvido antes da violência. Então, é uma sugestão de universalização do bullying. Agora, Newton, é uma ideia assim que, acho que uma dentre as várias ideias que você coloca que podem se transformar em ideias complicadas assim de execução, né? Porque mexe, por exemplo, no politicamente correto, né? Que é uma outra coisa que você conversa também, né? Não, claro, acho que a gente tem que... são formas, na verdade, são pensamentos ousados, lúdicos, com liberdade, não são necessariamente... É para a gente ter essa liberdade de pensar livre, claro, e depois começar a pensar se realmente dá para fazer ou não. Eu sou claro que é um limite de humor, é um livro de humor. Então é humor sobre pensamentos, saídas malucas e livres dessa prisão que você bem lembrou, que é o pensar politicamente correto, que é um pensar que na verdade finge que não existe as coisas, né? Finge que não existe racismo, finge que não existe preconceito, finge que não existe. Então, e ao fingir que não existe, você fortalece ele. Eu acho que o jeito de fingir, de tentar neutralizar, fortalece. Você tem que ter a representação dos racistas, tem que ter racista na ficção. Você não pode excluir o racista. Você tem que mostrar que existe o racista, zombar dele, para aí você dissolver a energia. Não é você não ter, entendeu? É diferente. Se você não tem, botando debaixo do tapete, você vai depois ter um estouro mais violento. Então a função da arte é justamente brincar com essas energias, que nós transmutá-las. E por isso que o politicamente incorreto não permite isso e fica uma chatice. Então nós estamos aqui pensando livremente, pensando de forma lúdica, com liberdade, como o nosso país permite. Uhum. Você coloca a ilustração da capa do livro, Deus é Humor, tem lá, né, um cemitério, umas lápides lá e uma frase que é a seguinte: finalmente descobri o sentido da vida. A gente torce para que as pessoas não descubram tão tarde assim o sentido, né, Newton? Não, o ideal seria a gente conseguir antes, né? Mas sempre é muito difícil, né? Se a gente ficar buscando o sentido, né? Mas eu acredito que existe. Acho que é uma questão... É uma tradução, na verdade, desse desenho, que o Caco Galhardo, que é o ilustrador do livro maravilhoso, cartunista da Folha, eles conseguem traduzir ideias complexas de forma muito simples. Esse cartoon achei lindo, traduziu muito bem. Que é isso, né? Que a frase é justamente essa. Não é que não existe sentido da vida. Ele existe, só que a gente só sabe ele depois de morto. Ou seja, às vezes a gente conseguir entender o sentido antes, e nem se não entendido a vida inteira, pelo menos o sentido desse trabalho, o sentido de
de publicar o seu livro, ou de se encontrar com a sua esposa, você sempre entender parte do sentido, você já alcançou a felicidade, né? Eu sou daqueles que acham que o homem não está em busca de sexo, como diz o Freud, nem de poder, como diz o Adler, ele está em busca de sentido. Eu acho que o ser humano é um animal que tem vontade de sentido, ele procura achar o sentido da existência. Ô Newton, agora qual que é a importância, o peso do Dr. Caneta na produção desse livro? O livro é quase todo mediumizado, eu recebo essa entidade, que é o Dr. Caneta, que é um palhaço que eu mediumizo, e é quase todo mediumizado, eu apenas transcrevo as dicas que o Dr. Caneta me passou. Tem alguns artigos que não são do Dr. Caneta, mas quase todos do Dr. Caneta, que é um alter ego, meu palhaço, que tem a visão, que ele tem liberdade de falar esses absurdos, agora mesmo fazer algumas coisas que foi o Dr. Caneta. Como ele é palhaço, ele tem essa liberdade de falar o que ele quer. Pois é, porque o lema do Dr. Caneta é muito bacana, né? Eu vou repetir aqui. É o seguinte, gente, o lema do Dr. Caneta. O humor é meu pastor e nada me irritará. De repente, por conta desse lema, surgiu a ideia de se falar de Deus ou de algumas coisas da criação no viés do Dr. Caneta, foi por aí? Total. Não, ele tem essa meta do Dr. Caneta, né? É um sonho, que é expandir o humor a lugares que ainda não chegou, né? Levar a graça divina mesmo, a graça, né? Para temas que ainda não chegaram, tipo a morte. A gente tem dificuldade de brincar com a morte, né? A gente acha a morte um tema sério. Podemos expandir o humor para a graça, entender qual que é a beleza da morte, e também para temas como se for racismo, preconceito, qualquer tema pesado, difícil, assim, esses temas que a gente não sabe como lidar, que a gente sofre, e ele brinca com isso. A minha preocupação desse palhaço, a preocupação do meu palhaço, é justamente levar o humor para esses lugares malucos e difíceis de chegar. Então, esse livro é de humor, o outro é de temas políticos, tem sido bullying, racismo, seus filmes malucos que eu estou brincando. É muito nessa onda mesmo, que é o tipo de humor que eu trabalho, que é um tipo de humor com temas difíceis e temas ainda que não são considerados temas humorísticos. Mas falando em temas de humor ou não, né, que de repente não recebem essa classificação, você consegue colocar um pouquinho de cada coisa também dentro do livro, né? Eu estou aqui, por exemplo, na página 93, que eu me identifiquei muito com essa partezinha que você fala sobre diversão e trabalho, né? Legal. Porque é justamente o que a gente sente aqui trabalhando no rádio, trabalhando com entrevistas, entendeu? Se você não se entrega totalmente, se você não gosta e não se diverte no seu trabalho, você está no lugar errado, né? Total. Então, tem muitos raciocínios, assim, é um livro, eu brinco até que chama, tem um pedaço que é o né? Que é humor e autoajuda, né? Então tem bastante coisa de autoajuda, que eu acho essa perseguição à autoajuda uma coisa muito estranha, né? Porque tem duas formas, ou você se autoajuda ou alguém te ajuda. Entre as duas eu prefiro me autoajudar. Eu acho muito melhor me autoajudar. Então, eu acho muito legal livros que me ajudam a me autoajudar. Eu quero pensar na vida, achar minhas soluções. Então, é claro que muitos livros de autoajuda a gente acha chatos mesmo, ruins. Eu estou no que o livro é ruim. Não estou de autoajuda. Né? Toda literatura é autoajuda, toda arte é autoajuda. Então, eu brinco bastante com isso. É um livro que tem bastante essas coisas de pensamentos bem-humorados para soluções para a vida, como essa que você falou. E tem mais um monte, assim, tem um setor inteiro só de pensamentos desse tipo. Tipo, tem um que eu gosto bastante, que é aquele lá da opinião, né? Não sei se você lembra que eu falei que eu adoro dar opinião. E dar mesmo. Dar no sentido de, no momento que eu falei ela não é mais minha. Então, eu mesmo não preciso nem concordar com ela. Só porque eu falei, não preciso concordar. Claro, agora é um conceito... Isso é uma coisa que a gente permite o debate muito mais livre do que a gente ficar apegado às nossas opiniões como se elas fossem minhas, né? A gente tem que circular as opiniões que a gente tem de forma mais brincadeira, mais lúdica, poder brincar mais. Esse conceito de autoajuda também é meio estranho, né? A autoajuda, na verdade, você não se ajuda, né? Tem um outro cara, uma outra cabeça que escreveu e ele que tá te ajudando, né? Então, de auto não tem nada. Tu sacou o paradoxo. O paradoxo é esse, né? A autoajuda que quem ganha dinheiro é o escritor, né? O único que ganha dinheiro é o cara que vendeu o livro, né? Entendeu? Então... Não é autoajuda, então autoajuda é ele que deu, né? É um rótulo, né? Esse é o paradoxo. Bom, aí você fala também do casamento e dos loucos, né? Há até conexão entre uma coisa e outra, né, o Newton? Você acha que tem, pô? Você que tá dizendo aí. Filosófico aí. Eu acho.
E claro, eu também não consegui casar até hoje. Casei de uma forma muito rápida, muito intensa. Mas, de qualquer forma, falar mal disso é uma bobagem, né? Tem pessoas que têm casamentos lindos. Eu até conto da minha mãe, aí no livro, ficou com meu pai lá, 4 anos do lado dele, doente. Então, são situações que a gente percebe que existem mesmo amores desse tipo, ideais do casamento, etc. Então a gente tem que, brincar de formas lúdicas essas palavras, né? Saber que tem vários significados quando você fala isso. Por isso não se apegar às opiniões, né? Claro, não, cada caso é um caso também, né? Lógico. Tem o perdão, o brilhar. Você fala muito também das celebridades, né? Enfim, dessa galera de agora, né? Tem várias coisas. Aí uma palavra, brincadeira com uma palavra mesmo, né? A gente fala muito, vai arrasar. E eu comecei a perceber brilhar mesmo. Brilhar é uma palavra que eu acho boa. Acho que a gente tem também tem muitas coisas meio bobas na mídia hoje em dia. Tipo o preconceito contra o sucesso, né? A gente